galera, estamos em mais um momento, continuação inteirina de Solo Leveling aqui. A gente sabe que infelizmente o anime acabou a segunda temporada, mas eu vou continuar com a história pra vocês. Dessa vez a gente vai falar do momento específico onde Tiagain conseguiu derrotar o Igris, irmão. Pois é, cara, o negócio ficou sério agora. O Jinwoo já tá criando a própria guilda dele, os monarcas estão atrás dele e acima de tudo o cara tá se tornando mais forte. Então já prepara, pega aquela pipoca, vem comigo e vamos acompanhar tudo direto agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beira e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, continuando aqui, depois do último episódio da segunda temporada, o Jinwoo tava preso dentro daquele portal vermelho lá, né? A masmorra que se assemelhava muito a uma floresta desértica agora. E depois de caminhar por entre as árvores ali, cara, nesse momento ele finalmente encontrou o chefe do calabouço, foi matando todo mundo lá com os monstros dele e tudo mais. E a aparência feroz dele, mano, transformou o ambiente. Ele só observou ali como se fosse uma mistura de desprezo e também de curiosidade pelo Jinwoo, né? Reconhecendo ele como responsável pelo massacre de todo o grupo, de todos os monstros que estavam por ali. Impressionado com a ousadia do Jinwoo, que além de caçar as suas criaturas, também se comunicava na língua dele. Lembrando, Jinwoo tem a habilidade de se comunicar, entender a língua dos monstros, tá? E o monstro estava determinado a pôr um fim nessa jornada dele. Só que ele percebeu que nenhuma das criaturas que tinham saído para encontrar o Jinwoo retornou. E uma dúvida começou a perturbar ele, começou a surgir na mente dele. Enquanto ele tentava entender o motivo do rebanho ter fugido e ninguém ter voltado, ele ficou tipo assim, cara, será que eu consigo derrotar ele ou não? Mas antes que ele pudesse reagir, do nada a presença ameaçadora fez ele notar. As tropas das sombras emergiram, uma coisa absurda, arrastando todos os monstros ali abatidos, né? Toda a galera que estava morta, os amigos dele lá, e o chefe ficou incrédulo. E aí ele foi tomado pela fúria. Ele percebeu que as criaturas dele tinham sido exterminadas sem que ele desse conta. Com um rugido absurdo, ele ordenou um ataque desesperado contra o Jinwoo e as suas tropas. E em resposta imediata, as tropas da sombra começaram a avançar. Iniciaram um confronto brutal, cara. Do lado a gente tira o Iron lá, né, um general absurdo, se movendo com uma precisão letal, cortando os monstros como se fosse papel. Do outro lado o Tank avançando também, despedaçando os inimigos e tal, que ousavam atacar o Jinwoo. E em poucos instantes a maioria dos monstros já estava caído numa multidão. A fúria do Ross, que era o monstro, o chefe, começou a aumentar. Só que antes que ele pudesse acabar com tudo, o Beru só avançou e arrancou o braço direito dele num golpe implacável. Um movimento coordenado com o Igris agora, o Igris atacou de baixo, cortou a perna esquerda do monstro, fazendo ele perder completamente o equilíbrio e se tombar no chão. Olha que incrível. O Beru mal entrou nas sombras do Jinwoo e já tá numa sintonia com o exército absurda. O monstro não foi capaz de resistir, então ele foi subjugado, e quando o Jinwoo ativou a magia dele de gravidade reversa, ele esmagou o cara, né, sobre o chão ali, e mesmo sobre a dor absurda, o monstro era incapaz de fornecer qualquer resposta que o Jinwoo quisesse. Só que ele ficou muito frustrado com a falta de informação. O Jinwoo, ele percebeu que o sistema estava tentando intervir, ocultando todos os detalhes importantes da história. A mesma coisa que aconteceu lá com o Elfo do Gelo, que deu uma estremecida e tal. Tudo isso era coisa que o sistema estava ocultando dele. Então ele só pegou a chave do inventário dele enquanto o sistema informava que os requisitos tinham sido cumpridos. Ou seja, o objeto da chave era a chave do Templo de Cartenon. Para você que não sabe, o Templo de Cartenon era o templo onde ele encontrou pela primeira vez aquela estátua gigantesca que amassou o Jinwoo uma porrada de rank baixo lá no começo da história da primeira temporada. Então assim, isso vai ser revelado mais pra frente. A lembrança daquele incidente no calabouço veio à tona na cabeça do Jinwoo. Ele reconheceu que todo o sistema chamava ele de volta desde o início da jornada para aquele lugar, cara. Dessa vez ele sabia que tudo ia ser diferente, porque ele estava muito mais forte do que aquele momento lá no início. E no local distante da América, outro caçador estava numa masmorra de alto nível. Ele estava olhando fixo uma figura imponente ali que surgiu diante dele, que era o Monarca da Geada, que apareceu. Só que aí a atmosfera ficou ainda mais tensa quando o outro monstro apareceu, que era o Yokimon, né? Era uma transfiguração do próprio Monarca. O Yokimon, ele trouxe ali algumas informações sobre as planícies de Pequeno Oriente, onde o Monarca das Sombras residia, e relatou também alguns conflitos entre os governantes que tentavam destruir uns aos outros na planície do sul. Essas notícias sobre os fragmentos da luz da Terra também começaram a chegar aos ouvidos dele, despertando a curiosidade, e antes que eles pudessem tomar qualquer decisão, os dois decidiram se aproximar de um visitante inesperado. Sung Il-hwan, ele apareceu, o cara brabo de novo, e até começou a perguntar:
que os monarcas estavam querendo ali em relação ao Pequeno Oriente, né, a Coreia. Só que, sem interesse de dar explicação, o monarca começou a partir desafiando o Yuan e perseguir ele como se fosse capaz de lutar contra ele. E galera, essa aparição do Yuan deixava mais do que claro ali que a situação estava longe de ser simples. A tensão só aumentou, as forças ocultas começaram a se mover, alianças eram formadas, tudo, o cenário estava todo preparado para um confronto inevitável. Daí o pai do Jin Woo reagiu muito rápido, ele sacou uma arma para impedir, né, a fuga do oponente dele, só que o monarca do gelo bloqueou o ataque com elegância e precisão, né, ele ergueu a parede de gelo, o que resultou numa explosão absurda, sacudindo o ambiente todo, forçando a eles acabarem recuando. Depois de finalizar então o portão vermelho, o Jin Woo retornou ao escritório, carregando uma sacola cheia de cristais de mana de alta qualidade. Quando viu chegar ele com aquilo, o Jin Woo ficou impressionado com a conquista dele. A presença dos cristais significava que eles não precisariam mais se preocupar com o pagamento dos trabalhadores, o que trouxe um certo alívio, porque eles estavam começando a criar a guilda agora, né? E enquanto eles estavam conversando, o Jin Woo ele começou a mencionar a necessidade de recrutar novos membros para essa guilda, porque também ficar só eles dois ali, só que antes eles precisavam resolver um assunto pendente. Escolher um nome para a organização recém-formada. O Jin Woo ele percebeu que até aquele momento eles tinham negligenciado a decisão de tomar um nome, de escolher um nome. E aí ele começou a pensar um pouco e tal, e falou que um nome parecia simples e direto, tipo, estilo solitário, tá ligado? Refletindo essa solidão que o Jin Woo tem mesmo. A sugestão até parecia boa à primeira vista, mas era uma coisa apropriada, então considerando o histórico de batalhas individuais do Jin Woo, mesmo assim o nome não agradou completamente o Jin Woo, né, que falou que essa escolha seria estranha, e aí enquanto eles debatiam o assunto, uma pessoa inesperada entrou no escritório. Essa garota era ninguém menos do que Cha Hayin. Mano, até o Jin Woo, que tava cansado, reconheceu ela como a caçadora mais braba que tem, mulher, né, do Japão. A Cha Hayin, ela declarou que ela tinha a intenção de se juntar à guilda deles, o que deixou até o Jin Woo sem entender, né, ele suspeitou que alguma coisa pudesse ter acontecido com a guilda do Choi Jong lá, só que a Cha Hayin, ela só esclareceu que a decisão dela não tinha relação a um possível desentendimento deles. Ainda desconfiado, Jin Woo ele questionou, ele perguntou o motivo por trás dela querer se juntar à guilda dele, porque não fazia sentido. Ela era uma guilda mais poderosa, uma das, né, da Coreia, e do nada querer se juntar a uma guilda dele porque tá começando? Não, porque o cara salvou ela lá, não tem como, o amor já está no ar, irmão. Mas enfim, mas aí ele também falou pra ela que ele não poderia ser capaz de pagar um caçador de um nível alto devido às limitações que eles tinham, mas a Cha Hayin, sem saber como explicar o verdadeiro motivo, né, ela lembrou do primeiro encontro com o Jin Woo que veio na mente dela. Desde então, ela só sentiu uma certa curiosidade, né, isso estava crescendo ali, ela estava intrigada por quão peculiar era o Jin Woo, pelo cheiro único que ele tinha, perfuminho, né, diferente de qualquer outro caçador que ela conhecia, e sem conseguir encontrar as palavras para justificar a decisão, ela só falou uma parada vaga, evitando revelar os sentimentos de fato dela. Depois dela investigar muito a fundo o Jin Woo, cara, porque ela já foi atrás dele, ela viu que ele não era uma pessoa má. Ao contrário, o interesse dela aumentou ainda mais depois que ela descobriu isso daí. Quem salvou a vida dela durante o ataque da ilha de Jeju foi ele, tirando o limiar de morte dela. A verdade era, Cha Hayin já estava apaixonada pelo Jin Woo, galera. E no momento, o rosto dela estava visivelmente corado, irmão. Dava pra ver que ela estava assim. Não dava pra explicar os sentimentos, mas tudo que ela só queria estar era do lado dele até o fim da sua vida. Só que a ideia de dizer isso em voz alta, lógico que era muito constrangedora. Por outro lado, Jin Woo não era uma pessoa sensível às sutilezas ali, e ele ainda perguntou por que a Cha Hayin não tinha respondido a pergunta dele, porque o rosto dela tava vermelhão, tá ligado? Ele começou a imaginar que ela devia estar escondendo alguma coisa, mas não era certeza, sacou? Depois de um longo silêncio, o Jin Woo perguntou de novo, pra que ela quer entrar na guilda? Pra que você quer? E envergonhada, ela respondeu que se sentia confortável ao lado dele, e que essa era a primeira vez que ela experimentava essa sensação tão acolhedora. Por isso ela queria se juntar à guilda. Tá bom, o Jin Woo e o Jin Woo ficaram surpresos, né, com essa resposta, e enquanto o Jin Woo tava sussurrando pro Jin Woo, né, tipo, cara, o que tu fez aí pra deixar a Cha Hayin naquele estado ali, irmão? E o Jin Woo respondeu que tá, mano, ele não sabe, não fazia nada, então ele começou a pensar e tudo mais. Ela deveria ter no máximo ali entre os 22 e 23 anos, né? E assim, a pressão dele ser um caçador de classificação S tão jovem, talvez, enfim. Decidido então, o Jin Woo afirmou que a guilda tinha um teste de admissão para novos membros. A Cha Hayin, que estava determinada, perguntou o que ela ia fazer, e ela percebeu o olhar
que era absurdo, mano. Daí o Jinwoo sorriu e declarou escolhendo um guerreiro especial mais forte das sombras dele pra lutar com ela. A Tia Rain, sem hesitar, só aceitou, irmão. Vambora, partiu. E o Jinwoo sugeriu que eles realizassem o teste na sala de prática da associação. Quando a Tia Rain abriu a porta pra sair, o Jinwoo só interveio, parou pra ela e falou que não precisa ir até lá não. Daí ela tava tentando entender o que ele tava querendo dizer, mas ele só foi lá, segurou ela, meu irmão, abraçou ela, que ela ficou coradinha, e usou a troca das sombras junto com ela, que ele conseguiu ir direto pra lá. Mano, não tinha como, ela ficou mais vermelha do que nunca, entendeu? E no instante, essa aura negra saiu e eles foram teletransportados diretamente pro campo de treinamento, lá na Associação dos Caçadores, tá? A Tia Rain, ela ficou surpresa quando ela viu aquele local, ela perguntou pro Jinwoo o que ele tinha feito, como que ele fez isso, e aí ele respondeu que vai explicar depois, tá? Porque ele sempre fala isso, depois eu explico, mas não explica nada. Então ele propôs que eles começassem o teste imediatamente. Só que a Tia Rain não tinha trazido a arma dela. E aí o Jinwoo lembrou, né, numa cena anterior ali, em que ela tava usando até uma picareta e provocou ela, perguntando se a picareta era a arma dela de verdade e tudo mais. Ela ficou meio sem graça e começou a falar que não, ela vai encontrar uma espada lá no depósito da sala de prática. E determinada, ela foi até o arsenal buscar uma arma. Depois ela ficou pronta para enfrentar o desafio. E finalmente estando pronta, ela foi lá e falou, né, enquanto murmurava pra si mesmo. E aí o Jinwoo começou a analisar ela e tal, pensando, né, considerando que, cara, o poder dos guerreiros das sombras normais, tipo um soldado comum, facilmente seria derrotado por ela. Só que aí ele foi lá e chamou o Ygritte. Ele ordenou que ele cumprisse as suas ordens. E o Ygritte saiu das sombras. O Jinwoo, ele apresentou como o guerreiro das sombras mais forte que ele tinha, que não era, tá? Vocês vão entender já já. E a Tia Rain perguntou sobre as regras do teste. O Jinwoo explicou que ela venceria se derrotasse a invocação e perderia caso desistisse. No coração, o Jinwoo considerou chamar até o Beru, né, lá no interior. Só que, cara, ele decidiu que talvez fosse perigoso demais. O Beru, além de ser o cara mais forte que ele tem agora das sombras, ele quase matou a Tia Rain dentro da ilha de Jeju. E não seria talvez bom pro psicológico dela trazer o Beru de volta à tona. Então, antes do combate começar, o Jinwoo se lembrou de uma coisa importante e pediu a Tia Rain que ela se virasse. Então ele retirou uma espada do Rei Demônio do inventário dele e entregou ao Ygritte, afirmando que a espada seria usada na luta. A espada do Baran, aquela de raios e tudo mais. Pois é, irmão. Com os preparativos agora, Ygritte e Tia Rain ficaram frente a frente. O Ygritte tendo a espada do Rei Demônio, que começou a arder em chamas ali, enquanto ele dava um golpe poderoso em direção a Tia Rain. E a lâmina estava aquelas rajadas de energia, destruindo parte da sala de prática. Só que a Tia Rain, ela conseguiu desviar com facilidade dos ataques. O Jinwoo, ele ficou impressionado. Ele de fato reconheceu que a Tia Rain realmente era uma mulher incrível. Uma pessoa comum jamais teria ficado vivo, conseguindo fugir diante daquele ataque. E em resposta, ela ainda contra-atacou com a espada. Mas o Ygritte bloqueou tudo perfeitamente com a própria lâmina. Enquanto isso, o presidente Goguryeo lá no escritório sentiu essa vibração na aula de prática. E aí ele verificou as câmeras de segurança, né, e ficou surpreso vendo o Jinwoo e a Tia Rain lutando. Intrigado, ele se lembrou de como a Tia Rain agia de uma maneira diferente quando falava sobre o Jinwoo. Então ela já falava, já estava apaixonadinha. Ele até suspeitou que ela tinha um interesse especial por ele, há algum tempo até, e de repente, uma forte vibração começou a percorrer o prédio, sinalizando que essa luta tinha chegado a um ponto crítico. O Goguryeo, ele decidiu retornar, né, para a sala de prática. Para uma surpresa, ele encontrou a Tia Rain triunfante. Ou seja, ela conseguiu derrotar o Ygritte. Até o Jinwoo ficou impressionado, cara, surpreso, vendo como o seu guerreiro das sombras mais forte aí, né, foi derrotado. E aí a Tia Rain começou a provocar o Jinwoo. Ela lembrou ele de que ele tinha dito que invocaria uma sombra ainda mais forte caso a Tia Rain conseguisse vencer. O Jinwoo, ele ficou extremamente surpreso, porque ele viu o Ygritte derrotado e a Tia Rain sabia que ele poderia fazer isso, ele poderia trazer uma sombra mais forte. Ainda hesitante, o Jinwoo perguntou se ela realmente tinha certeza, alertando que isso poderia provavelmente machucar ela caso ela seguisse em frente. Só que a Tia Rain, ela respondeu que não se importava, ela queria lutar contra esse monstro mais uma vez. Ela sabia que era o Beru, né? Então ele foi lá, pegou a gravação das formigas, né, e sabia que o Beru tinha se tornado uma sombra, e o Jinwoo suspirou e disse: tá bom, se é isso que você quer, vamos lá, saia, Beru. Meu irmão, na hora ele brotou, irmão. Só que antes de começar, o Jinwoo ainda fez uma última pergunta pra Tia Rain. Você tem certeza? Você realmente quer que aconteça essa luta? No coração dele ele sabia que, apesar do poder do Beru ter sido um pouco, né, nerfado ali, porque ele nerfou o poder do Beru ali, depois de se tornar um soldado das sombras, mesmo que ele fosse uma arma letal, o cara era um general do exército dele, era um bicho diferenciado. A Tia Rain ficou nervosa, mas manteve a determinação de lutar contra a formiga mais uma vez. Daí o Beru, por sua vez, ele questionou o Jinwoo sobre a necessidade de vencer completamente e tal, e o Jinwoo deu
deu instruções claras a ele. Não usa as garras, se ela se machucar, vai ser por causa dele, e ele vai acabar com o Beru, vai transformar a vida dele no inferno, e o Beru ficou surpreso, mas ele acatou essa ordem aí, prometeu não usar as garras, e a Tia Rain ficou de boa lá, ela ficou lá observando qual seria a diferença de poder entre eles, só que num instante, o Beru desapareceu. Não, do nada ele saiu do campo de visão dela e apareceu atrás dela, exatamente da mesma forma que aconteceu na ilha Tishechu. Ela ficou muito assustada de novo com a velocidade dele, aquele golpe decisivo que de fato não tinha como. Só que ela conseguiu desviar. Apesar dela tentar cortar ele, o Beru interceptou, ele parou a lâmina com só 3 dedos. Sem esforço nenhum. Ele até parecia confuso, né? Ele estava hesitando um pouco sobre cumprir a ordem do Jinwoo, que era derrotar o oponente sem machucar ele. Mas ainda assim, demonstrar a diferença de poder para quebrar o seu espírito de luta valia a pena. E a Tia Rain não desistiu. Ela começou a dar vários golpes rápidos, um atrás do outro, e precisos, tá? Só que o Beru desviou de todos os ataques com muita facilidade. Enquanto ele pensava com ele mesmo que aquilo não era o suficiente, mesmo diante da tamanha habilidade ali, a Tia Rain se recusava a ceder, aumentando a velocidade dos ataques, determinada a alcançar o nível de poder do Beru. Só que, por outro lado, o Beru ele só estava calmo, ele estava observando aquilo ali, os movimentos, desviando, não tinha problema. E aí a Tia Rain usou a técnica da espada, só que mais uma vez, Beru acabou com todos os ataques com uma precisão assombrosa. Mesmo sendo um movimento ágil, um movimento perfeito, o Guerreiro das Sombras conseguiu evitar, cara. Cada golpe, ele foi tipo uma coisa perfeita, ele se moveu literalmente para onde ele precisava se mover. E aí a Tia Rain ficou incrédula. Ela não estava entendendo como aquilo era possível. No momento do nada, o Beru avançou ali, se posicionou bem na frente da Tia Rain e soltou o rugido que, mano, é o padrão dele, né? A pressão esmagadora do ataque foi tão intensa que a Tia Rain caiu no chão. E sem conseguir resistir, o Jinwoo só observou ali, né? Ele tava vendo a determinação da Tia Rain implacável, tá ligado? Que se levantava de novo, sempre pronta pro combate, mesmo ciente da imensa diferença de poder entre ela e o Beru. E o Beru, ao contrário dos demais soldados das sombras, ele possuía inteligência própria, cara. Essencialmente, ele era uma arma letal. O Jinwoo, ele sabia que aquela formiga tava se segurando, cara, pra não machucar a Tia Rain, mesmo enquanto ela tava desafiando com um olhar intenso, um olhar obstinado. A aura selvagem que tava emanando dela provocava um instinto de predador no Beru, tá ligado? Que começou a disparar na direção dela com as garras afiadas. Ele literalmente perdeu o complexo ali. Só que a Tia Rain conseguiu desviar no último instante, mesmo que o impacto destrutivos da garra do Beru destroçassem o chão onde ela tava, e determinada a continuar, ela ativou a habilidade especial, que era a dança da espada. Nessa hora, ela deu um golpe direto contra o Beru, só que ele bloqueou o ataque e partiu a espada dela no meio. Mesmo assim, a Tia Rain não recuou. Ela invocou a habilidade Espada da Luz dela, criou uma lâmina de energia e perfurou o corpo da formiga, irmão, do Beru. Daí o Jinwoo, mano, ele não tava entendendo, vendo a sombra dele ferida pelo ataque da Tia Rain. Só que logo ele percebeu que alguma coisa estava errada. O instinto assassino do Beru, que era basicamente enraizado desde o seu tempo como arma de execução da Rainha Formiga, foi despertado. E a ordem de eliminar qualquer humano que se aproximasse ecoou na mente dele, da Rainha Formiga. E aí ele avançou com intenção mortal, literalmente o Beru ia matar a Tia Rain. Ele ignorou todo o comando do Jinwoo. Nessa hora, mano, a Tia Rain ficou sem saber o que fazer. Ele tava pronto pra matar ela. Só que o Jinwoo, pum, num passe de mágica apareceu lá, interveio, bloqueou o ataque e forçou o Beru a recuar. E aí ele obedeceu, pediu desculpas depois, inclusive reconhecendo que ele errou. E a Tia Rain ficou ofegante, suando frio. Ela estava tentando se recompor, enquanto o Jinwoo só estava observando aquilo ali. Ele sabia que ela lutou ali, os olhos dela, a intensidade que ela estava na luta era absurda, só que o risco era muito grande. E apesar dela ser uma pessoa determinada, cara, esse risco era algo que não podia ser ignorado. Por isso que ele foi lá e parou a batalha antes, entendeu? O Jinwoo ele percebeu que tinha algo mais profundo por trás das ações da Tia Rain. Então ela só desviou o olhar e ficou incapaz de encarar o Jinwoo diretamente, né? Enquanto o rosto dela só ficou constrangido, vermelho de novo. E aí ele entendeu, aquele confronto significava mais pra ela do que um simples teste de força. E o Beru ficou lá, cara de bunda, só observando em silêncio, intrigado com aquela situação. E aí a gente finalizou essa batalha e finalizamos mais um capítulo por aqui. Bom, galera, depois disso aí trocamos por uma outra cena que eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo, mas aparentemente a Tia Rain não vai ter como, mano. Pra tu ver, o Jinwoo ele tem que ser mais forte do que as sombras dele, né? Tanto que no nível do Beru ele tem que ser muito mais forte, porque se alguma coisa acontecer, você pode vir na cabeça, ah, mas e se o Beru perdeu o controle de novo e tal? Não tem como. Se ele perder o controle, o Jinwoo acaba com ele em 2 tempos. Então
o cara ainda tá num nível surreal de poder. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram dessa continuação, capricha no like, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho também, pra gente continuar acompanhando muito mais, porque Solo Leveling acabou no anime, mas tem muita história pra gente conversar. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!